Seja bem-vindo, Parlamento Nacional, hoje com os deputados Rui Barreto, do CDS, Guilherme Silva, do PSD e Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Temas para esta noite, ainda o 25 de abril, vamos olhar para as comemorações que aconteceram em Lisboa e também na Madeira. Vamos também neste programa olhar para o atual momento do país, há algumas semanas da Troika deixar Portugal. Como é hábito neste programa, reservamos sempre o primeiro minuto para um tema à escolha livre de cada deputado. Rui Barreto, deputado do CDS, também qual é o tema que escolhe para Boa noite. Não posso deixar também de me associar à canonização de João XXIII e João Paulo II, foram dois expoentes máximos na Igreja Católica, também pelo falecimento de um grande expoente da cultura nacional, do Vasco Graça Moura, mas queria, porque filo há cerca de 15 dias atrás, deixar de fazer aqui uma referência, na altura, sobre um projeto de lei que estaria em discussão na Assembleia da República, que tem a ver com o domínio público marítimo, hídrico, e com uma preocupação que tem a ver com algumas comunidades, alguma delas até a polo do mar, relativamente à justificação de prédios que estão na orla costeira a menos de 50 metros. Dizer que este projeto de lei já deu entrada, foi discutido na passada quinta-feira na Assembleia da República, que segue um trabalho em especialidade, e, portanto, cai a data limite para dia 1 de julho deste ano para fazer prova da titularidade. Não significa que aqueles que iniciaram o processo e a que tenham interesse não tenham que o fazer, têm que o fazer, mas não têm essa data como limite, e também dizer que os tribunais, que é quem conferirá a titularidade das pessoas que que já habitam ou que têm propriedades desses edifícios ou dessas terras, poderão o fazer de forma mais facilitada. Ou seja, os tribunais vão ter mais poderes e que não será necessário de reunir toda a prova documental até 1864. Ou seja, poderão reunir outro tipo de prova sempre que justifiquem que não é possível reunir toda a prova documental até 1864, e é a própria lei que vem assumir isso quando assume que até por via de incêndio ou de inundação essa mesma prova não é possível. Ou seja, esta situação vem tranquilizar estas pessoas que são detentoras destes edifícios, e esperemos agora que na especialidade a lei possa ser tão quanto mais facilitada quanto possível para resolver esta matéria. Rui Barreto, fica um pouco a ideia de que toda esta reviravolta, digamos assim, em relação a esta lei surgiu da Madeira. Confirma-se ou nem por isso? Não, esta situação não se passa só na Madeira. Nós temos a especificidade da insularidade. Porque aqui já houve aqui também pressão, houve aqui alguma pressão positiva, e eu acho que isto também é um exercício de cidadania importante. Eu acho que sobre as determinadas matérias as pessoas devem se envolver e fazer valer aquilo que acham de direito, mas isto é uma matéria que também extravasa a região, ou seja, toda a orla costeira, e basta ver no Algarve a quantidade de propriedades que estão neste tipo de situações. Eu acho que houve aqui uma conjugação entre fazer valer alterações por via de pessoas que se reuniram de forma talvez em alguns casos mais organizada na Madeira, mas também no continente, mas acima de tudo acho que há o reconhecimento que a lei anterior era má, que não resolvia as matérias, e este governo atalhou pelo ponto certo, que era rever naquilo que eram os pontos mais frágeis, tentando resolver uma situação e dando de forma assim, conclusiva, que eu acho que isso é que é o mais importante. É de crer que haverá dificuldades para muitas pessoas poderem fazer prova daquilo que têm. Pois é, com certeza. Havia pessoas que mesmo havendo prazos para isso. Tinham-se organizado. Agora deixou de haver esses prazos. Deixou de haver esses prazos. Vai deixar de haver esses prazos. E havia pessoas que... A propriedade não tem limite temporal para ser demonstrada. Como há recursos financeiros, e a lei também deve proteger aqueles que têm menos recursos financeiros, que já tinham até à Torre do Tombo para recolher informações para fazer prova disto. Mas isto era absolutamente insuportável, e esta lei vem precisamente possibilitar a que os tribunais administrativos possa ter poderes para lhe conferir a titularidade dos prédios de forma mais objetiva, tendo em conta outros meios de prova que não apenas a prova documental. E, portanto, julgo que as pessoas terão hoje uma forma mais facilitada de justificarem o que é positivo. Sobre esta questão do 25 de Abril, nomeadamente os discursos que aconteceram na Assembleia da República e também dos próprios capitães de Abril, não? Bom, eu sobre os capitães de Abril já me tinha pronunciado
último programa que teve que calcular. Antes do 25 de Abril, não é? Que é aquilo que, no fundo, foi referido, quer dizer, não acho que era uma reunião, é uma sessão plenária e que estão lá representados, normal, e que estão lá representados os representantes do povo, legitimamente eleitos, uma democracia num Estado de Direito, em que há eleições de 4 em 4 anos e, portanto, a Associação e 25 de Abril teve, obviamente, outros palcos, aliás, que encontrou para fazer manifestar a sua voz e, portanto, a Assembleia compete definir os termos e que sempre, aliás, sempre segui. Os grupos parlamentares, cada um deles fez a sua intervenção na Assembleia da República, é só o Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da República. E é assim que deve ser. O lamento é que aqui no Parlamento Regional o mesmo não se tivesse passado. Já lá iremos às questões regionais. Não tivesse oposição, não tivesse feito a intervenção com respeito democrático para aquilo que foram a fundação da democracia. Vamos aos discursos de Cavaco. Mas em relação ao discurso de Cavaco, eu devo dizer que partilho, porque é preciso ter a noção no ponto em que está o país. O país está numa situação muito difícil, passou 3 anos absolutamente terríveis, se permitem, de um calvário, mas muitos dos problemas ainda não estão sanados. E, portanto, o tempo do pós-Troika é um tempo muito importante para o país e para o regime democrático. Aqueles que foram os partidos fundadores da democracia, os partidos estruturantes da governação dos últimos 40 anos, têm especiais responsabilidades em saber tirar o país da situação em que está. E é por isso que o discurso do Presidente da República, que eu me identifico, é um discurso em que chama a atenção, quer em alguns aspectos muito positivos do Governo, mas também da oposição, quando diz que tem que deixar de ter vistas curtas, para apelar à responsabilidade. Porque há um discurso aqui, tendencialmente demagógico, que é dizer de quando em vez aquilo que cai bem aos ouvidos das populações, e depois haver o ato eleitoral e não se cumprir exatamente com aquilo que se andou a dizer. E o Partido Socialista sabe também que a situação do país obriga a tomada de medidas que, se for o Governo, irá tomar. Só não o diz porque está a pescar o olho para as próximas eleições nacionais. E, portanto, o que é importante, porque há matérias, há questões, que são problemas do país e que o país é que tem que encontrar a capacidade de o resolver. Quando se está a falar, por exemplo, da sustentabilidade das pensões ou do sistema de segurança social, não é um problema deste Governo. São um problema da sustentabilidade de todos os pensionistas portugueses. E enquanto não colocarmos as questões no devido plano, não saímos disto. Porque temos um Governo que foi o Governo que teve que governar com a Troika à perna. Mas aí há uma questão que é a forma como o Governo tem governado. De medidas impopulares e que, felizmente, conseguirá terminar o programa com sucesso. Mas há um tempo que vai para além deste, que também é um tempo importante e que nos deve obrigar a definir no médio e longo prazo, que foi coisa que este país nunca conseguiu fazer, pensar a médio e longo prazo e resolver questões essenciais para o país. E depois de resolvidas essas questões, voltamos à quesilha e à política doméstica. De qualquer forma, aí, o Cavaco Silva deixou alguns alertas, alguns diz que os desafios de Portugal não se esgotam na questão orçamental, alertou para a questão do desemprego, para a questão dos funcionários públicos, dos reformados, enfim. São naturalmente referências que são dirigidas ao Governo, portanto, são reparos dirigidos ao Governo. Com certeza que houve aí alguns reparos, mas repare. Sobretudo pela forma, eventualmente, se calhar pelo excesso de austeridade que foi aplicado. Eu sou, e acho que todos nós partilhamos, de uma visão humanista da vida cotidiana e da vida política portuguesa, e eu sou humanista. Agora, nestes momentos em que nós estamos de falta e de emergência financeira, nós temos que olhar também com pragmatismo para algumas matérias. E, portanto, se o país chegou a um ponto em que não tinha dinheiro e quer manter um determinado nível e um Estado social, se calhar temos que olhar pela forma em que podemos garantir esse mesmo Estado social, encontrando outros caminhos e outras formas de o garantir. Não deixamos de ter, temos de ter presente, uma visão humanista, uma visão do modelo social europeu, que em boa verdade foi conseguido por democratas cristãos, por sociais-democratas, pelo socialismo democrático, e são precisamente estes 3 partidos que têm que olhar para o futuro para garantir um modelo. Mas a crítica que se tem feito é que essa visão humanista não tem existido muito, tem sido mais uma visão economicista, pura e dura, e portanto essa é uma das leituras que se tem feito e que eventualmente o próprio Cavaco Silva no seu discurso acaba por também referir. Porque há alguma frieza também na aplicação deste tipo de programas,
porque mas a melhor forma de o fazermos, então vamos aprender e não vamos gerir o país para quando em vez temos que pedir assistência económica e financeira. Porque é verdade que os credores têm uma visão economicista da aplicação das medidas, mas o melhor que nós temos a preservar, nós devemos preservar a nossa democracia e a gestão de um país para não voltar a ter um programa de assistência destes. Os credores querem em última análise. Os credores querem, em última análise, a receber aquilo que o dinheiro e também vamos, enfim, a um comentário seu também sobre as comemorações do 25 de Abril na Madeira, com esta questão da Assembleia Regional e também a iniciativa que a Câmara Municipal do Funchal promoveu. Bom, a iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, julgo que tem a ver com a opção do Sr. Presidente da Câmara, que eu concordo, enfim, as câmaras e as autarquias são livres de comemorar as datas, as efemérides que acharem por bem, e esta era uma data absolutamente significativa, e por isso o 40º aniversário do 25 de Abril, da Fundação da Democracia, de valores essenciais que os democratas preservam. Isto não é um património nem da direita nem da esquerda, é um património dos democratas, e há democratas à direita e há democratas à esquerda. Agora, a cerimónia a sessão solene da Assembleia Legislativa da Madeira, aliás, que não foi uma sessão solene, foi uma sessão comemorativa. Uma sessão comemorativa, que trouxe cá um convidado para falar sobre a Europa, e até nem sequer fez nenhuma referência ao 25 de Abril, sem a participação democrática dos partidos com representação parlamentar. O Dr. Jardim esquece que ainda tem maioria no Parlamento, mas não tem a maioria dos votos nos madeirenses. Que cerca de 51,5% dos madeirenses, nas últimas eleições regionais, já não votaram no partido que governa com maioria absoluta. Portanto, revela uma total usurpação democrática, uma falta de respeito por valores essenciais. O Dr. Jardim, que tanto invoca o 25 de novembro, mas que não era possível sem o 25 de Abril. E, portanto, a participação democrática é isto, é a capacidade daqueles que são os representantes, os legítimos representantes populares, poderem dizer, numa data histórica, sem usurpação, sem titularidade, sem haver aqui nenhuma tutoria sobre uma data, poderem dizer aquilo que acham sobre essa data, sobre o passado, mas também sobre o futuro, porque compete aos partidos e aqueles que têm especiais responsabilidades tratar do estado da democracia. E aquilo que foi dito aqui pelo deputado Guilherme Silva, que é uma autocrítica também, portanto, a dizer o Estado é quem governa, não é? E aqui na Madeira temos um partido, um poder hegemónico, que governou desde que há a fundação da democracia. Um único partido, sempre com maiorias absolutas. E, portanto, o Estado da democracia é o Estado de um partido que trouxe a democracia a este Estado e que também trouxe a situação de uma dívida a um ponto de insustentabilidade. Também trouxe autonomia. Portanto, temos que fazer aqui... Também trouxe autonomia. Trouxe autonomia e depois desbaratou essa mesma autonomia. Praticamente sozinho. Teve dois polos, um governo bipolar, levou do céu aos infernos, quase. E, portanto, agora temos que voltar a recuperar essa autonomia, que perdemos-la. E vamos ter que reconstituir... também perdeu a independência. Vamos ter que reconstituir essa nesse contexto. Ó, Sr. Deputado, há uma coisa que estamos de acordo, é que vamos ter que tratar disto. Está num ponto de insustentabilidade. A Madeira está numa situação de insolvência. E o país também, mas a Madeira também está. Eu também preocupo-me a Madeira e por isso acho, quando digo concordo com o discurso, sabe porquê? Porque há uma coisa maior. É que a gente não vai conseguir resolver pequenos males e pequenos problemas, até lá pela política de educação, pela política de saúde, política de transportes, sem resolver a questão essencial. E a questão essencial aqui é como resolver o problema da dívida da Madeira, que está num ponto de insustentabilidade. Nós vamos ter que equacionar, vamos ter que equacionar porventura perda de autonomia, se assim o quisermos. Não é necessário. Com a saúde e a educação entregar à República, prescindindo obviamente da Lei de Finanças Regionais, criando um regime fiscal próprio que possa ser agregador de receitas fiscais, de modo a garantir a sustentabilidade. Vamos ter que equacionar a consolidação da dívida regional na dívida da República, aliviando as responsabilidades plurianuais que o Governo tem para com... Temos um conjunto. Pois é, mas é preciso que os partidos se sentem e num compromisso essencial se resolva aquilo que é o problema primeiro e depois então apresentarem políticas e visões diferentes para as políticas. E de certa forma, com esse seu discurso já estamos a entrar no tema. Eu não vejo neste momento na Madeira ambiente, nem atores políticos neste momento, na parte principalmente do Governo, para resolver esta matéria. Mas este é o assunto primeiro que vamos ter que atalhar para o futuro. Nós tivemos, desde a democracia, e festejamos na passada sexta-feira, o 40º aniversário do 25 de Abril. Nós tivemos intervenções em 78, 83 e em 2011.
3 intervenções externas em 40 anos de democracia. Sinal que não aprendemos. É sinal que não aprendemos. Nós temos que começar a gerir a coisa pública com outro cuidado, com outro zelo, virado para as pessoas. E muitas vezes as pessoas ainda não entendem porque é que não se pode fazer determinadas coisas, mas temos que preservar e garantir. Eu acho que houve uma coisa, se não foi bem isto, foi esta a ideia. Saúde, o Presidente Cavaco disse. Temos de criar condições para manter. Preservar os valores de Abril. É garantir a sustentabilidade esta que é a grande questão. Do país economicamente, do país financeiramente e do país para preservarmos que quer manter um modelo social a como modelo austeridade social é uma palavra que ainda não pode ser património, riscada do mapa português. que é património. Bom, agora levando a essa questão. É óbvio que nós, aqui chegados, cumprindo um programa e saindo das visitas trimestrais, da troika do programa, que estávamos aqui sob escrutínio trimestral, apertado para um conjunto de implementação de medidas, terminado este programa, quer dizer, não termina, não vamos agora voltar aqui a um tempo de grande prosperidade, ou seja, a troca sai, mas a austeridade fica. Porque a dívida mantém-se, ou seja, a dívida até agravou-se durante este período devido a aspectos de recessão e de termos, convenhamos dizer, quando o governo, em 2010, tínhamos um déficit de 10,2%. 10,2%. O governo vai prevê terminar o mandato com 12,5%. Mas ainda tem déficit. Enfim, há um conjunto de reformas que vão-se ter que fazer e há um conjunto de compromissos, da qual está aliado também o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista não pode assinar o Tratado Europeu Orçamental e depois fazer vista grossa que não quer. Quer dizer, tem que ter aqui responsabilidade dos compromissos que assumir. Agora, nós também temos uma coisa. Nós temos também chegados aqui com a austeridade. A austeridade não pode ser uma coisa permanente, é insustentável. É insustentável politicamente e insustentável socialmente. É por isso que aqui chegados, fazendo o caminho de consolidação que foi feito. E é bom dizer que se não fosse alguma responsabilidade também do Presidente da República, imagine-se a crise em que nós estávamos metidos. O governo cai, novo governo cai, novo governo, a estabilidade total. Chegávamos a um ponto em que se calhar não garantiríamos nada. Não é garantido que não pudéssemos estar melhores, não é? Se tivéssemos dado o governo. Como é que reagiam os mercados a uma coisa dessa? Porventura agora, Gil Costa, em vez de estarmos a discutir, porventura agora, em vez de estarmos a discutir de que forma que Portugal vai sair do programa, estávamos a discutir um segundo resgate. Isso é óbvio. E um segundo resgate não será melhor que o primeiro. Pior, sempre pior. O terceiro será pior. Isto porque não acredita que o Partido Socialista fosse para lá fazer melhor do que o atual governo? Não, eu acho que este governo... Só a circunstância o que eu lamento é que não tivéssemos tido a capacidade nesta legislatura, que eu sei que era difícil, mas não tivéssemos tido a capacidade, não termos conseguido fazer um compromisso de reforma do Estado. Isso é que eu acho lamentável. Mas o Presidente da República sabe que não fazendo agora até junho de 2011, vamos ter que fazer isso. Vamos ter, 2015, peço desculpa, até junho de 2015, vamos ter que fazer necessariamente isso. E só se consegue fazer isso com um compromisso com os partidos que preservam o modelo social europeu. Mas para isso tem que chegar a um acordo, compromisso, para fazer reformas que se possa garantir, não é para acabar com o Estado Social, como diz o Partido Socialista, demagogicamente, é para preservar exatamente o Estado Social. Mas para isso é preciso o apoio do Partido Socialista, dentro daquilo que é os moldes e a riqueza do país. Não podemos ter, no final do programa, como costumamos dizer, um bolo maior que a forma. Isso é que não é possível. Só para ver, o nosso tempo está a chegar ao fim. Agradeço aos deputados Rui Barreto, Guilherme Silva, Jacinto Serrão. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje uma semana com mais uma edição do Parlamento, desta vez com os deputados da Madeira no Parlamento Regional. Boa noite, fique bem.